Eu tava num bar, isso aconteceu em 2019. Tipo, pra mim foi meio que a gota d'água. Eu já queria vir pra São Paulo, então depois que isso aconteceu, eu falei, não tem por que eu ter mais nenhuma dúvida. Fala galera, beleza? Meu nome é Jéssica e esse é o canal Partiu SP, o canal que fala tudo sobre São Paulo. E hoje a gente começa uma série nova aqui no canal chamada Como Eu Vim Parar Aqui. A ideia é contar a história de pessoas de outros lugares que vieram morar aqui e compartilhar com vocês como foi esse processo para vocês entenderem um pouco. E a gente vai começar esse episódio contando como eu vim parar aqui. Eu vou contar para vocês mais ou menos todo o processo que me levou a chegar até aqui e como foi, pra vocês não acharem que foi tipo da noite pro dia. Foi um processo bem longo, na real, eu me planejei bastante. Eu acho que vai ser legal compartilhar isso com vocês. Bom, gente, pra quem não sabe, eu fazia faculdade de comunicação lá no Rio, eu sou formada em publicidade e eu trabalhava em um e-commerce pequenininho lá do Rio, bem no começo, eu era estagiária. E aí, nessa época, um amigo meu trabalhava em uma agência aqui no Rio que era de monitoramento, saque 2.0, tipo, respondia pessoas, esse tipo de coisa nas redes sociais. E ele falou que um braço dessa agência dele ia abrir um escritório no Rio e era focado em conteúdo, que era o que eu queria trabalhar com conteúdo. E aí ele falou que ia ter isso, enfim, aí eu me inscrevi, fiz a entrevista e passei. E aí eu fui trabalhar nessa agência, só que essa agência, ela funcionava na real aqui em São Paulo, ela tinha um escritório aqui na Pamplona, perto da Avenida Paulista, e lá no Rio ela tinha um coworking, mas a maioria das vezes eu trabalhava de casa mesmo. Mas enfim, eu trabalhei nessa agência durante um tempo e já vim aqui pra São Paulo algumas vezes nesse período, tipo, vim aqui visitar alguém e aí aproveitava e trabalhava do escritório, ou ia fazer alguma coisa de trabalho aqui, alguma cobertura de evento, esse tipo de coisa. E como eu trabalhava com esse mercado de comunicação e tal, eu sempre soube que aqui em São Paulo era muito melhor nesse aspecto do que no Rio. No Rio tinham pouquíssimas agências, tipo, nessa época eu queria muito trabalhar em agência e eu sabia que o mercado de agência bombava aqui em São Paulo. E aí, por isso, eu já pensava muito nisso, mas enfim, eu não imaginava como ia acontecer. E aí eu trabalhei nessa agência durante 2 anos e meio, tipo, eu fui de estagiário, fui efetivada e tal, me formei na faculdade, e logo depois um amigo meu me indicou para uma outra empresa. Ele trabalhava numa startup, e a startup que ele trabalhava foi comprada por uma empresa grande. E aí essa empresa estava contratando pessoas e tal, e ele mandou meu currículo para essa empresa sem eu nem saber, assim, eu não sabia que ele tinha mandado. Então um dia eu recebi uma ligação, tipo, eu sou aqui da empresa tal, e eu olhei seu currículo, gostei e tal, queria marcar uma entrevista e tal. E aí eu fui também fazer a entrevista, né, fiz a entrevista, passei e tal, entrei nessa empresa. E aí, assim que eu entrei na empresa, o que aconteceu? Um mês depois, eles resolveram redividir as equipes. Então, eu tinha sido contratada para ficar no marketing de uma dessas pequenas empresas que eles tinham comprado, e eles tinham comprado várias empresas. Então, tipo, eles resolveram unificar o marketing que olhava para essas empresas. E todo o resto da equipe de marketing estava em São Paulo. Eu era a única pessoa que estava no Rio de Janeiro. E aí, desde então, eu comecei a trabalhar diariamente com a galera lá de São Paulo. Então, eu sempre trabalhei meio que remotamente do Rio, no escritório do Rio, com a equipe de São Paulo. E eu vinha bastante aqui pra São Paulo. E teve uma época que eu tava vindo, tipo, uma vez por mês. Tava bem cansativo. E assim, eu já tava com a intenção de vir pra cá, né? Eu já tinha, tipo... como eu falei pra vocês, eu queria trabalhar em agência. Só que depois eu descobri que é muito melhor trabalhar em empresa do que trabalhar em agência. Porque a empresa tem banco de horas, tem uma série de coisas e qualidade de vida que a agência não oferece, né? A empresa normalmente tem plano de carreira e coisas do tipo. Mas enfim, voltando, trabalhando remotamente, vindo pra cá todo mês, eu já tava com a ideia de vir pra cá, só tava esperando a minha namorada terminar a faculdade, porque ela ainda tava na faculdade. Se ela tivesse terminado a faculdade antes, ou enfim, eu tivesse solteira, talvez eu tivesse vindo pra cá antes ainda, porque eu trabalhei, tipo, praticamente 4 anos remotamente, assim, eu do Rio e a equipe em São Paulo, eu vindo pra cá com uma certa frequência. Então, eu já queria muito vir pra cá, só tava realmente esperando isso. Mas o bom foi que, nesse tempo que eu tava meio que esperando ela terminar de se formar, eu comecei a me planejar pra isso. Então, eu saí da casa da minha mãe, mas eu não comprei nada. Tipo, eu não comprei coisas pra minha casa do Rio praticamente, né? Quando eu morava lá, saí da casa da minha mãe, fui dividir apartamento. A pessoa que morava comigo já tinha os utensílios principais, tipo geladeira, fogão, micro-ondas e tal. Eu comprei uma máquina usada de segunda mão e depois de um tempo, depois de um ano lá, eu comprei uma cama de casal. Antes eu fiquei com uma cama de solteiro, tipo, durante um ano. E aí peguei as coisas que tinham lá na casa da minha mãe mesmo, TV e tal, e assim foi, porque eu não queria gastar, porque eu falei assim, cara, como eu vou morar aqui pouco tempo, e eu quero muito me mudar para São Paulo, não faz sentido eu investir em imóveis, em mobília, em nada do tipo aqui. Então eu não comprei nada pensando e comecei a guardar
justamente pensando em vir pra cá. Então, tipo, meio que configurei automaticamente pra sempre que eu recebesse o meu salário, fosse uma parte pra poupança, pra poder guardar. E antes, um pouco assim, de eu começar a guardar, assim, pensando nisso, eu tava pagando o meu próprio plano de saúde, porque no começo a empresa não dava o plano, e depois a empresa passou a dar o plano. Então, tipo, basicamente eu peguei o valor do plano de saúde e comecei a juntar, porque eu já, tipo, meio que não tava usando esse dinheiro esse mês nas minhas despesas do dia a dia, então foi mais fácil eu pegar e só mover ele pra poder ir pra outro fim, digamos assim, né? Então eu comecei a guardar. E quando eu tava já mais próximo de vir pra cá, né, isso, tipo, eu fiquei guardando um tempo, beleza. Aí chegou 2019, que era o ano antes de eu me mudar pra cá. Eu ia me mudar em 2020, que era quando minha namorada terminava a faculdade. Eu me planejei já, então eu tirei as férias no final do ano, tipo, na real, eu só podia tirar até dezembro, então eu tirei de dezembro até janeiro, pra eu poder me mudar em janeiro. Então eu já planejei a mudança ser na época de férias. Fora isso, eu tive que começar a pensar em relação à casa. Tipo, eu não comecei a me preocupar muito com isso no começo do ano, mas quando foi assim, tipo, eu já tinha conversado com a pessoa que morava comigo, que era a Jéssica, eu falei com ela, tipo, ó, eu vou mudar, quero mudar pra São Paulo no final do ano e tal, então a gente vai ter que devolver o apartamento, beleza. Aí eu já deixei ela brifada e a gente ficou vivendo. E aí quando foi chegando aí mais pro final do ano, tipo outubro, ela começou a procurar apartamento e eu tava, tipo, não tinha ainda como procurar apartamento, porque eu precisava passar o ano, tipo, a Lorena precisava terminar a faculdade, precisava fazer a colação, várias paradas. A minha intenção até era vir pra São Paulo um pouquinho depois, pra ser depois da colação dela, mas não deu tempo, tipo, eu tive que me organizar, não deu. Enfim, a Jéssica começou a procurar apartamento e ela encontrou um apartamento quando foi mais ou menos novembro. Então, novembro, eu tinha que entregar meu apartamento, foi tipo na real foi começo de dezembro, foi dia 8 de dezembro, eu lembro até hoje. Foi dia 8 de dezembro que eu fiz a minha mudança e aí foi o caos. Por quê? Porque eu não tinha como vir pra São Paulo antes, como eu falei pra vocês, né? Tinha Natal, tinha Ano Novo, tinha várias coisas que, tipo, não faria sentido eu vir pra cá no meio do Natal. Eu tava trabalhando ainda, enfim, não dava. Eu ia procurar, na real, lugares pra eu ficar. Não tinha como eu ficar na casa da minha mãe, porque a casa da minha mãe é muito pequena mesmo. Até hoje, quando eu vou pra lá é meio rolê, nem sempre eu fico lá. Não tinha como eu voltar pra lá e eu comecei a procurar Airbnb. Só que, nesse período do Ano Novo, é um período que é muito caro no Rio. Então, qualquer apartamento, tipo, no meu bairro, na Tijuca, que era onde eu morava, que é super longe da praia e tal, não é perto de nenhum ponto turístico, tipo, só é perto do Maracanã, tava tudo muito caro mesmo. Então, tipo, não tinha como eu pagar o valor todo que era, só pra, tipo, entendeu? Eu tinha que me mudar, não podia gastar esse dinheiro. Aí, por sorte, uma amiga minha tinha um quarto sobrando na casa dela, ela falou, cara, fica lá em casa um mês e tal. Fiquei na casa dessa minha amiga e aí fiz a mudança da minha casa, nesse dia, da minha casa pra casa da minha mãe e pra casa da minha amiga. 2 mudanças no mesmo dia, beleza. Caos, né, porque além de tudo, na véspera, né, na semana que antecedeu a mudança, eu tava aqui em São Paulo trabalhando, porque foi perto da Black Friday, que é uma época que a gente sempre trabalha bastante, e eu sempre vinha pra cá nessa época, então eu tava aqui, e aí eu fiquei morta, porque sempre que eu vinha pra cá eu ficava bem cansada, acordava cedo, dormia tarde, e aí pega avião cedo, entendeu? Chega tarde em casa. E aí eu ainda fui no Rock the Mountain, que era um festival que teve lá no Rio, na véspera. Então, tipo, eu voltei de São Paulo, fui no Rock the Mountain e fiz a mudança no dia seguinte, quase morri, mas sobrevivi. Minha mãe me ajudou, graças a Deus, ela me ajudou muito a organizar tudo, empacotar tudo, porque eu não sei se eu daria conta sozinha. Aí, beleza, eu fiquei morando lá com esses meus amigos no Rio, e aí eu tinha um amigo aqui que ele já tinha falado que eu podia ficar na casa dele. Então, na própria Black Friday, eu já comprei uma TV. Eu comprei uma TV, mandei entregar nessa casa do meu amigo, porque eu sabia que, tipo, TV era uma coisa que eu ia comprar com certeza, e eu queria aproveitar a Black Friday que os preços são mais baratos. Então, eu já comprei a TV nessa hora, mandei entregar na casa dele, porque as outras coisas não tinha como eu comprar e depois eu ter que trazer pra outro apartamento, ia ser muito rolê. Eu não tenho carro, não dirijo, então, tipo, não ia ter como eu fazer isso de um jeito simples ou sem gastar muito dinheiro. Então, eu preferi não comprar os outros eletrodomésticos antes. Aí, beleza, eu fiquei lá na casa dessa minha amiga e aí eu planejava me mudar pra cá no começo de janeiro, tipo, no primeiro final de semana de janeiro. Tipo, passou o Ano Novo e ia vir no primeiro, porque eu ia ter bastante tempo. Só que os meus amigos me pediram pra eu ficar mais um final de semana, porque eles queriam fazer uma festa e tal. E aí eu acabei ficando e me mudei pra cá no dia 13 de janeiro. E aí eu vim de busão, trouxe praticamente só roupa, uma toalha, era uma mala, uma mochila e uma outra assim, meio que pendurada. Eu tava com bastante bolsa, mas assim, só dava pra colocar roupa, não dava pra colocar nada além disso. Aí beleza, eu vim pra cá de ônibus, desci lá na rodoviária, peguei o Uber até a casa do meu amigo que ficava no Panambi. No dia seguinte eu já fui ver vários apartamentos, então tipo, meio que na semana anterior
a isso, eu tava olhando alguns anúncios e já marcando algumas visitas pra semana seguinte. Eu já falei aqui em alguns vídeos, não vale muito a pena você marcar muito antes, porque aqui tudo aluga super rápido. Então, eu selecionei os apartamentos que eu queria e aí eu fiz assim, eu selecionei vários apartamentos em lugares próximos, tipo, sei lá, uns 10. E aí eu fui nesses 10 no mesmo dia, tipo, nossa, fiquei muito cansada, andei a pé e eu andei tudo no centro de São Paulo, nossa, minhas pernas ficaram todas doloridas, porque aqui tem um monte de ladeira, mas eu consegui ver várias coisas no mesmo dia. E aí, nesse dia eu vi alguns nessa região, outro dia eu vi mais perto, tipo, da Vila Olímpia, e foi só isso, eu acho. Eu vi um em Pinheiros também um dia, mas tipo, em Pinheiros só tinha um apartamento porque lá era muito caro. Então eu só vi um. Nessa região lá do Brooklyn, mais ou menos assim, que eu olhei também, eu achei muito pra quem tem carro. Tipo assim, os lugares que eu andei, que eu passei, tinham mais residências. Eu já conversei com outras pessoas que me falaram que tem vários lugares no Brooklyn que são movimentados e tal, mas eu acho que depende da região do bairro. A região que eu vi as casas não eram nessa pegada. E aí, enfim, eu acabei escolhendo já o apartamento onde eu iria morar, dei entrada nas paradas, fui lá pra casa do meu amigo e, tipo, beleza, peguei a chave depois. E aí eu fiz a mudança de carro mesmo, na real, uma amiga minha que tem carro aqui, um carro grande, foi lá comigo na casa do meu amigo, me ajudou a trazer várias coisas pra cá, a TV e tal. E aí eu comprei os eletrodomésticos, na real, né, porque aqui não tinha fogão, não tinha geladeira, então não tinha como eu ficar aqui ainda. Tem essas duas coisas básicas. Então eu comprei o fogão, comprei a geladeira, tive que esperar instalar o gás. O gás demorou um pouco pra instalar, mas depois eu consegui, porque, tipo, como eu tava trabalhando presencial, eu não tinha possibilidade de ficar em casa, então não tinha como receber o cara durante a semana, porque eu vim com um pouco período de férias, né? Quando eu consegui o apartamento, eu já tava trabalhando. Então, depois que eu consegui essas duas coisas, aí que eu trouxe todas as outras coisas de lá da casa do meu amigo, as roupas e tal, e basicamente foi isso. Óbvio que no começo não tinha nada aqui em casa, né? Tinha, tipo, eu tava no colchão inflável, emprestado também, fiquei bastante tempo com colchão inflável. Acho que a primeira coisa, assim, que eu comprei depois do colchão foi o sofá. Porque eu planejava o quê? Vários rolês aqui com os meus amigos, tipo, as pessoas que vieram aqui nem sentaram no sofá na época, porque foi antes do coronavírus e aí não tinha ainda sofá, não tinha, eu comprei depois. Na real, eu comprei o sofá e ele chegou, tipo, na véspera do corona. Enfim, aí eu fui comprando as coisas muito aos poucos, porque são muitas coisas pra comprar. Eu ainda tenho sorte de ter uma pessoa que divide os gastos comigo, as parcelas das coisas e tal. Mas mesmo assim é muito pesado. Até hoje eu não terminei de comprar tudo. Tem muitas coisas ainda que eu preciso comprar, mais cabide, e até outras coisas mesmo, quero comprar prateleira, enfim, coisas do tipo. Ainda tá bem cru, eu diria. Já tá um pouco mais com a minha cara, mas ainda tá meio cru. E é isso, tipo, eu quis muito vir pra cá pensando nessa parada de trabalho e eu gosto muito da vibe da cidade também. Tipo, aqui eu acho que a vibe de São Paulo é uma vibe pra pessoas que nem eu. Eu sou uma pessoa que, cara, eu sou bem acelerada, sou bem objetiva. Então aqui em São Paulo tem muitos serviços fodas. Cara, todas as coisas inovadoras acabam sendo testadas aqui primeiro. Então são coisas que eu gosto muito na cidade, além de que é um lugar que tem vários eventos de marketing. Agora tá tendo tudo online, né? Mas antigamente eu cheguei aí algumas vezes antes da pandemia, o YouPix Talks, que eles fazem um encontro lá na sede deles, gratuito, pra discutir marketing de influência. Então é muito foda, sabe? É uma oportunidade de networking e de você se desenvolver mesmo, muito grande. E outra coisa também, tipo, uma das coisas que eu queria muito fazer quando eu vim pra cá foi me inscrever num curso no Italy de gastronomia. Eu curto muito essa parte, é uma coisa que eu gosto muito, eu queria muito fazer, mas enfim, o coronavírus chegou e não deu tempo de eu me inscrever no curso, mas quem sabe daqui a pouco, né, eu vou tomar a segunda dose em breve, então quem sabe daqui a pouco eu não consigo fazer um curso lá e depois eu conto aqui pra vocês como foi. E outro ponto que me fez muito querer vir pra cá foi a forma como tava o estado do Rio, tipo, o Rio é lindo, o Rio é maravilhoso, é um lugar, tipo, realmente incrível, de belezas naturais, mas ele tem muitos problemas. Primeiro que o mercado de trabalho de comunicação lá não é a boa, é bem fraco. Tem poucas empresas que você consegue trabalhar, tem poucas agências, tem pouco tudo. Então tem muita gente se formando e pouco lugar para trabalhar. Então é muito concorrido, você acaba não tendo uma competitividade tão alta de salários quanto tem aqui em São Paulo. Então eu sempre pensei nisso, isso era uma coisa do Rio que me preocupava. E o outro ponto é que a estrutura das coisas no Rio é tipo assim, as coisas são caras e as coisas são ruins.
90% das vezes. Tem lugares ótimos que eu amo, que eu recomendo um dia, se vocês quiserem dicas de Rio de Janeiro, me manda DM que eu respondo e eu dou várias dicas, eu tenho várias. Mas 90% dos lugares lá são caros e não entregam o que você paga. Tipo assim, se botar aqui em São Paulo um estabelecimento do Rio desses que não é tão bom, fale, sabe qual é? Porque aqui a concorrência é muito alta, aqui a concorrência o nível é muito alto. Isso é uma coisa que eu acho muito foda aqui. Tipo, os lugares realmente eles tentam se diferenciar, sabe? Tipo, tem coisas que eu não curto, mas eu vejo que o lugar tá explorando um diferencial ali pra tentar atingir um público. Eu acho isso maneiro, porque o cara tá realmente ali se dedicando ao negócio dele, pensando uma estratégia e tá querendo agradar um público específico. É diferente do Rio, que muitas vezes nos lugares você vai pagar R$50 numa batata congelada ruim, tem nada, assim, com, sei lá, um cheddar duvidoso. Não, duvidoso não, um cheddar e bacon, tá? 50 conto, sabe? E às vezes, tipo, não é uma bonita, é uma feinha, uma de pé sujo, sabe? Então, são coisas que me incomodavam muito, assim, me incomodavam muito no Rio. E o ponto final era a violência. Então, tipo, apesar de, graças a Deus, a minha família, todo mundo tá tranquilo, ninguém nunca passou por nada muito grave, a gente sabe que tem muitos riscos no Rio de Janeiro. Tem risco de assalto, tem risco de bala perdida. E quando eu falo isso, tipo, não é uma coisa exagerada. Eu falo real, oficial, assim. Eu já fui, tipo, eu tava num bar, isso aconteceu em 2019. Tipo, pra mim foi meio que a gota d'água. Eu já queria vir pra São Paulo, então depois que isso aconteceu, eu falei, não tem por que eu ter mais nenhuma dúvida. Mas enfim, foi assim, eu tava num bar lá em Laranjeiras, que é na zona sul do Rio, uma área que é considerada nobre. E, tipo, a gente tava lá, não era tarde ainda, acho que era, sei lá, não era 1 da manhã ainda, era bem cedo, era tipo, devia ser mais 11. Enfim, e aí a gente tava lá e do nada rolou mó comoção, em geral teve que se jogar no chão, porque tava tendo meio que, tipo, teve uma tentativa de assalto ao bar. Eles chegaram a roubar as pessoas que estavam do lado de fora do estabelecimento, com a mesa do lado de fora, só que tinha uma pessoa armada, que eu acho que era o segurança, sei lá, e esse segurança reagiu. E aí a galera teve uma troca de tiro, geral se jogou no chão e os malucos, os assaltantes foram embora. E a gente ficou todo mundo, tipo, meu Deus, meio traumatizado, porque ninguém esperava que isso fosse acontecer ali onde a gente tava. Mas enfim, depois eu descobri que esse bar já tinha sido assaltado 3 vezes seguidas no último mês, e ele fechou depois que isso aconteceu. Então, tipo, a região, apesar de ser na Zona Sul, não tava muito boa de segurança. Mas enfim, eu calhei de estar lá, e isso foi meio que a gota d'água pra mim. Eu falei, realmente não dá mais viver assim, porque, tipo, se você não pode nem estar sentado numa mesa, trocando uma ideia com seus amigos em segurança, como é que eu vou viver nessa cidade, sacou? Então pra mim foi a gota d'água e foi tipo, só colocou mais certeza no que eu tava planejando. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, ele foi um estilo mais freestyle, eu contando a história pra vocês de como foi. Mais pra mostrar pra vocês que, cara, hoje vocês me veem aqui postando vídeo no YouTube, fazendo um monte de coisa, dando rolê, comendo em restaurante, fazendo várias paradas. Só que o caminho até aqui foi longo, não foi tipo da noite pro dia. Então, tipo, eu quero que vocês entendam que é super possível qualquer pessoa que quiser vir aqui pra São Paulo também pra trabalhar, pra tentar, sei lá, pelo motivo que for que você quer vir pra cá. É possível, eu acho que é só uma questão de realmente se planejar. Eu ainda tive a sorte de já ter um emprego aqui em São Paulo, né, porque eu já tava, eu continuo trabalhando na mesma empresa que eu trabalhava antes. Agora eu só tô presencialmente, né, online com a minha equipe aqui em São Paulo. Se você vai procurar emprego, você quer vir pra cá procurar emprego, eu recomendo que você faça isso antes de vir pra cá, se for possível. Eu sei que nem todos os setores isso é possível, mas várias empresas estão contratando remotamente. Na minha empresa mesmo, a gente contratou pessoas de vários outros lugares do Brasil agora para trabalhar, e várias outras empresas estão fazendo isso, especialmente aqui em São Paulo, que tem muitas empresas que são mais moderninhas e coisas desse tipo. Óbvio que não é para todos os cargos, mas eu recomendo a vocês que procurem, porque assim, a empresa pode contratar remotamente e depois você vem pra cá e trabalha aqui. Eu, pelo menos, não voltei ao escritório ainda. Eu sei que algumas empresas já voltaram, porque eu vejo pessoas andando perto da minha casa com coisa de escritório. Eu sei que muitas empresas já voltaram, mas tem muitas empresas que ainda não voltaram e estão contratando remotamente. Então aproveitem isso pra vocês já tentarem conseguir um emprego aqui, que é o melhor cenário. Você vir pra cá já empregado e aí você só se preocupa em relação ao apartamento. Mas enfim, foi isso. Espero que vocês tenham curtido conhecer um pouco mais de todo esse processo. Se eu me alonguei demais, me
perdoem. Normalmente eu sou extremamente objetiva porque eu tô apresentando ali um conjunto de informações muito certeiro, mas enfim, aqui foi mais uma história e eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Eu quero muito trazer outras pessoas que vieram de outros lugares aqui pra São Paulo pra contar a história pra vocês também, e eu espero poder fazer isso em breve. Daqui a pouco eu vou tomar minha segunda dose e eu já tenho uma pessoa até que eu quero contar um pouco da história, já tem alguém pra entrevistar e eu acho que vai ser muito legal. Me contem aí nos comentários o que vocês querem ver, né? O que vocês querem que eu pergunte pra pessoa, se tem alguma coisa que vocês acharam que eu poderia ter comentado aqui que eu não comentei ainda. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve aí no canal, deixa o like, me segue no Insta e até o próximo vídeo.